Momento da pregação, Bruno G, 38ª edição, São Mateus, capítulo 13, versículo 24, em diante, a parábola do trigo e do joio. Leiamos. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, esse foi mais um discurso de Jesus, falando novamente em parábola, do versículo 24 ao 30, acerca do joio e do trigo. A palavra parábola quer dizer uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. É uma pequena narrativa que usa, portanto, de alegorias para transmitir uma lição moral. E assim, Jesus via viável falar para com os seus, já que os que não queriam nada com Cristo não iam entender mesmo, porque não queriam entender, já que viam tudo ao seu redor, tudo bem patente, visível, e não queriam aceitar Cristo como Salvador. Então era necessário falar em parábola, de modo em segredo, com os seus, revelando obviamente, pois era mister revelar esse segredo aos pequeninos do Senhor, que representam exatamente aqueles que seguem Cristo, a Cristo, que são seus discípulos. Então, falou acerca da parábola do trigo e do joio, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Esse homem que semeia boa semente no seu campo representa Deus, que na sua seara semeou, melhor dizendo, boas sementes, boas pessoas. Semeou Adão, Eva, por conta do pecado, da ouvida voz de Satanás, ocorreu o que ele queria. Aquilo que, para ele, pelo fato dele ter a onisciência, saber todas as coisas, não queria que acontecesse. Sabia que poderia acontecer, mas não queria. E, infelizmente, o pesadelo aconteceu. Não só para Adão e Eva, mas para o próprio Deus, pois em dado momento, e é narrado na Bíblia Sagrada, Deus se arrepende de ter feito o homem por conta da corrupção, por ter virado as costas para ele. Mas o intuito de Deus é as coisas boas. Que foi semeado foram sementes boas. Esse campo terreno,
bem como no campo celestial. Lá também houve o golpe pelas costas que Deus não queria, do portador da luz, de Lúcifer, de Satanás, o adversário, que era o mais estimado por Deus. Possivelmente regia o coral celestial nos céus, mas quis se colocar no lugar de Deus, usurpar o trono de Deus, comandando uma rebelião com 1/3 dos anjos. E Deus não semeou uma semente boa? Não colocou os anjos para o adorarem, para o servirem, para o guardarem, a Satanás para... Na realidade não era Satanás, era Lúcifer, para ser o portador da luz, para reger o coral, para brilhar como um anjo mais belo, mas a soberba tomou conta. E isso é um grande problema. Veja que Deus semeia coisa boa, sabendo que a coisa má existe, e não interfere na coisa má. Não é interessante meditar? Até aqui nessa parábola você vai ver mais adiante que Deus não interfere. Há um dado momento que sim, ele vai interferir, mas a priori ele deixa. Por que Deus não evitou Satanás de enganar? Por que Deus não deu uma nova chance a Satanás? Por que Deus não impediu Satanás de enganar Adão e Eva? Por que Deus não deu uma nova chance para Adão e Eva ter, naquele dado momento, a vida eterna, voltar ao paraíso? São questões que nos fazem exatamente refletir com essa parábola. Porque se Deus semeia coisas boas, se Deus quer o bem, se Deus preza por aquilo que é bom, por aquilo que procede do bem, por que então o mal? Por que então Ele permite que o mal sobrevenha? Por que então Ele permite que a má semente se perpetue? Por quê? Uma resposta, uma das muitas, seria que Deus deixou o livre-arbítrio. Não quer que ninguém siga Ele obrigado, e sim que o sirvam de livre e espontânea vontade e com um coração contrito voltado a Ele. Por isso que Lúcifer o enganou. Por isso que ele, mesmo sabendo do intento maligno, ele não interferiu, deixou até ser consumado e assim vir a consequência daquilo que semeou Satanás. Porque Deus nos deixa escarnecer, paciência para Ele tem limites, apesar dele ser muito mais longânimo, paciente do que os humanos. No entanto, chega um dado momento que Ele não aguenta. Assim como não existe perdão para a blasfêmia do Espírito Santo, para Deus não existe perdão para aquilo que Ele tem como sagrado. E Ele tem, obviamente, que formas de lidar com determinados casos. Porque veja, Satanás, por estar mais em contato, ou Lúcifer, outrora, está mais em contato com Deus, não teve uma segunda chance. Adão e Eva, por não ter tido esse contato angelical e de eternidade, eles tiveram uma nova chance. Sofreriam sim as consequências de ter que ganhar seu pão com seu suor, de ter que encarar a morte, a mulher de ter que parir com dores, e até a serpente ter que rastejar. Houve várias mudanças, inclusive na natureza, mas há para os seres humanos uma nova oportunidade, que é em Cristo Jesus, para alcançar essa vida eterna. E o maligno não tem mais, porque nós somos feitos do pó da terra.
maligno foi feito. O próprio poder de Deus, perfeito, angelical, espiritual, coisa transcendente a toda a nossa sabedoria, nosso entendimento, nossa vida. Então, uma das explicações por Deus deixar a maldade acontecer seria essa: livre-arbítrio. E a segunda, porque Deus é longânimo. Porque Deus sabe que se, pelo menos os seres humanos, se eles não mudarem, a consequência é o lago de fogo. Não tem que se preocupar, já está tudo encaminhado. A sentença já está. Aquele que crê é justificado, aquele que não crê é condenado. Não havendo arrependimento, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai sofrer as consequências. Para nós, pode ser muito tempo. Fulano fez tanta coisa errada, já está aí 20, 30, 40 anos. O que é 20, 30, 40 anos para Deus? Que é sempre eterno. Que para Ele, como o apóstolo Pedro chega a dizer, um dia como fosse 1000 anos e vice-versa. O que é? Deus não está controlado, limitado no espaço e no tempo. Então, por isso que assim sucede. Essas talvez seriam as duas respostas mais plausíveis nesse sentido. E que vai calhar com esse versículo lá. Aliás, com essa passagem lá no versículo 30. Deixai crescer ambos até a ceifa. Eu, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: escolhei primeiro o joio. Então eles vão ficar. A maldade vai ficar. Porque haverá consequência. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. O homem, o agricultor do campo, semeia a boa semente. Vem um outro, invejoso, não querendo que a plantação seja próspera, abençoada, que dê bons rendimentos, vai lá e coloca o estorvo, plantando exatamente o joio. A parasita ou parasita, a erva daninha, para acabar com o trigo. Mas não acaba, porque o agricultor é sábio nesse sentido, porque vai esperar o momento certo de separar o joio do trigo. Veja, os homens dormem, os homens cochilam, e vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo e retira-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando era a época da colheita, para tirar o lucro, o agricultor tem a surpresa negativa de encontrar ali aquele joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque que tem então joio? Essa é a pergunta que tu te faz. Como, Deus, tu não fizesse um ser humano bom? Como, Deus, tu não fizesse do pó, tu não desse seu espírito, sua alma? Nós não somos a tua imagem e semelhança. Como que existe pessoas más? Repito, Deus deu livre-arbítrio. Deus deixa acontecer porque mais cedo ou mais tarde vão ter consequências. Ele não quer que ninguém se achegue a Ele forçosamente, compelidamente, obrigatoriamente. Essa indagação que muitos fazem: meu Deus, eu não posso crer em Ti,
eu sou cético, eu sou ateu, porque eu sou bom. Aí chega até a bater no peito, ser que nem os fariseus, eu sou bom. Esse republicano, entre aspas, não é, porque ele é a semente da discórdia, porque ele faz mal, porque ele engana, porque ele fala mentira, porque ele se prostitui, porque ele quer ver o mal do próximo, porque ele mata, porque isso, por aquilo. E eu que sou bom, às vezes ainda sofro. Não pode ter sido esse sujeito feito por ti, ó Deus, porque ele não transparece nada da tua essência. Não tem nada a ver isso. Porque o sujeito se debandou pro lado do maligno, assim como Judas. Judas foi escolhido como apóstolo, discípulo de Jesus. Foi chamado para exercer a missão evangelística de pregar o evangelho do reino. Mas o que ele fez? Aproveitou a ocasião para lucrar, se enriquecer, cuidava das ofertas saqueandas, interferiu, ou queria interferir, quando aquela mulher chegou perto de Jesus para lhe oferecer aquele unguento, porque dizia que não era para gastar aquele nardo com aquela atitude perante Jesus, que era um desperdício. Deveria vender aquele unguento para dar aos pobres. Mas eles falavam, não é porque ele tinha dó ou pena dos pobres, é porque em nome de ele queria lucrar, desviar, colocar o dinheiro no seu bolso. A avareza é a raiz de todos os males, o amor exacerbado ao dinheiro. E aí, é a pessoa que escolhe. Sem desculpa alguma. Eu escutava repetidamente um comentarista falando dessa forma, dizendo que Deus não pode ter feito determinadas pessoas, que Deus não vai lançar ninguém no fogo do inferno, porque Deus é amor ad eterno. Atrás dessas teorias aí, pegada do judaísmo, que não aceita Jesus como filho de Deus, pegada aí de pensadores ateus, céticos. Por isso nós temos que examinar as Sagradas Escrituras, que senão nós vamos ser enganados. Principalmente com essas indagações que o maligno solta, que o maligno usa a cabeça das pessoas para pensar assim: mas como Deus? Se fizesse tudo bom, como é que virou tudo mal? Por que tu não interferisse? Tu queres que tudo então seja do mal? Então tu gosta do mal, tu aplaude o mal? Não é isso. A misericórdia de Deus alcança a pessoa mais perversa do mundo. No entanto, Deus não concorda com nenhum pecado, e Deus não quer que ninguém peque, e muito menos que alguém pereça. Então essa indagação é do homem sem Deus, é do homem que ainda não participa da natureza divina, fica questionando Deus. Quem somos nós para questionar Deus? Deus não existe, Ele é. Deus está acima de todos os nossos pensamentos. Deus é sábio, é o dono, o portador da sabedoria. Como que Ele poderia ser sábio se Ele forçasse todos a seguir o seu caminho? Até seria chato, tanto para o próprio Deus, porque ia ter resistência. Muitos poderiam, de fato, como ocorre, virar as costas para Ele, e Ele então ter dissabor, bem como seria chato para a própria pessoa, que às vezes não quer de fato seguir ao Senhor, até que quer, mas é forçado também. Você já viu pessoas que aceitam a fé, abraçam a fé em Cristo Jesus, aí vem um religioso e diz assim: olha, você vai para o inferno,
Porque você não aceitou a Jesus lá na minha igreja. Você tem que ir lá no templo lá na igreja lá, senão você vai para o inferno, porque é só lá que tem a salvação. Mais ou menos nesse sentido. Não é chato isso? Não é perverso isso? Por isso que Deus deixou. Então essa liberdade entre aspas. Liberdade que leva o sujeito a tanto ao abismo como ao sucesso. É necessário cuidado. Esse joio e esse trigo estão juntos, imiscuídos, misturados, no meio da irmandade. Muitos se preocupam com pecadores, com escarnecedores, com homens ímpios de fora, e não se preocupam com os próprios que estão dentro do próprio rebanho, que são piores do que aqueles que estão lá fora. Porque o próprio Jesus disse, eu sempre repito, eu sempre digo, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Quer dizer, o sujeito se preocupa para não pecar com os de fora, mas peca com os de dentro. Porque os de dentro são mais rebeldes, são mais falsos, são mais hipócritas, são mais corruptos, são larápios, afanadores da obra do Senhor, como Judas. Judas estava fora ou estava dentro? Judas seguia Jesus ou não seguia? Judas seguia e fez o que fez. Pedro seguia Jesus e negou 3 vezes. E é aí que eu não consigo entender, porque as pessoas interpretam Jesus totalmente errado. E Jesus combateu foi o quê? A hipocrisia dos religiosos. Jesus combateu mais os religiosos do que os pecadores. Jesus combateu mais o pecado do seu próprio povo do que dos gentios, porque eles conheciam a verdade e não obedeciam. Os outros não conheciam. Era necessário Jesus se manifestar de uma maneira dócil, amorosa, para que eles tivessem uma compreensão ao longo do tempo. Já Israel não, já era uma nação consolidada há anos e anos, há séculos e mais séculos, já que Deus desde o início teve a promessa com o povo de Israel, foi a sua nação escolhida, usando o patriarca Abraão e tantos outros até antes de Abraão. Por meio de Israel, sua promessa era abençoar todas as outras nações. Algumas foram abençoadas. Em contrapartida, os próprios judeus, isso já trazendo para a época de Jesus, não foram. Não todos, obviamente, teve alguns que creram, mas grande número. Então veja, nós temos que pensar nesse sentido, meus caros. Às vezes você fica falando, porque o fulano está na prostituição, o fulano está nas drogas. E pior, aquele que diz que é teu irmão está lá te apunhalando atrás das costas, está lá falando mal de ti, está lá procurando alguma brecha para te derrubar, para te realmente sofrer, se afastar até dos caminhos do Senhor. Você não vê isso. Bem como tem gente que dá mais valor, e aí é o extremismo, é o oposto. As pessoas de fora e não as pessoas de dentro que são boas. Quer dizer, eles dão mais valor ao joio do que ao trigo. Entre aspas. Aqui já é uma outra meditação, porque na realidade religioso estão na irmandade, estão no meio dos irmãos que dizem que professam a fé em Cristo Jesus, são seguidores dele. E aqui eu estou dizendo que o trigo seria o povo de Deus e o joio o povo que está fora do caminho do Senhor. Já é uma outra meditação. Não foi essa exatamente que Jesus quis dizer. Jesus falou daqueles que estão no meio e que não são, daqueles que dizem judeus e não são, aqueles que dizem ser cristãos e não são. Por que não são? Porque as suas obras, seus atos não correspondem àquilo que eles dizem professar. O sujeito diz que ama a Deus
mas odeia o seu próximo. Como que ele pode amar a Deus, que ele não vê, se amar o próximo que ele vê? É uma incongruência. O sujeito diz que é santo e não se corrompe com o mundo, mas seu pensamento estão mais no mundo, estão mais na carnalidade, na concupiscência carnal, do que voltados para Deus, ter sinceridade, comunhão com Ele, intimidade, etc. Esses são alguns exemplos que podemos diferenciar de trigo e de joio. E tem um outro problema, pessoas que se acham trigos, que na realidade são joios. Tem isso também, pessoas exaltadas. Não, eu sou de Deus, você não é. Eu sou da farinha de trigo, do pão que desceu do céu, o maná, eu sou de Jesus. E você não é. Você é um aproveitador, um parasita, uma erva daninha, um impostor que quer impedir a obra de Deus. Pessoas assim também, infelizmente. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha a resposta. Porém ele lhes disse, o senhor do campo, apresentando Deus: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo. Porque o inimigo aqui, na tipologia de Satanás, que é exatamente isso, que o mal arranque o bem. Por isso que a Bíblia chega a dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. E que, se você for observar, mesmo as pessoas que se abstêm, ou que não estão próximas daquelas que são consideradas más, elas indiretamente estão perto, porque não tem como escapar disso. E por estarem perto, elas podem ser feridas. E é isso eu entendo do inimigo. Porque às vezes a pessoa tem um amigo ou uma amiga que não está de acordo com o Evangelho. E essa pessoa que está no Evangelho gosta tanto dessa pessoa, quer o bem dela, quer que ela, tenha um encontro com Deus. Mas ela está sendo usada mais pelo inimigo como instrumento do maligno do que uma pessoa querendo servir a Deus. Porque Deus conhece todos os corações, Deus sabe aquele que tem fé, que quer obedecer e não consegue. Esse Deus com certeza vai ajudar. Bem como conhece aquele que usa de engano na sua casa, que é hipócrita, que é de fato um instrumento do maligno para destruir a sua igreja, que é o templo do Espírito Santo, que somos nós, que fazemos parte dos membros do corpo de Cristo. Então é necessário muita cautela. E assim Deus quer que nós sejamos sensatos nesse sentido, que não sejamos afoitos, precipitados ao ponto de criarmos uma polêmica, um escarcéu com proporções enormes e que venham nos destruir. Então, por exemplo, no caso da pessoa que ama um amigo ou amiga, e esse amigo ou essa amiga é desapontada ou desapontado, é ofendido ou ofendida, essa pessoa vai se sentir ofendida. Então é necessário cautela, tanto de um pastor, tanto do irmão. Isso serve inclusive para vida, para as práticas cotidianas, corriqueiras. Tudo com sabedoria. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer que as pessoas fiquem desunidas, fiquem ofendendo umas às outras, que
sejam semente de divisão, de discórdia na igreja, no templo, na congregação, na irmandade. É isso que o inimigo quer. Nós temos que dar um tapa de luva de pelica nesse inimigo, ou nessa pessoa usada pelo inimigo, para que nenhuma alma se perca, todas venham se arrepender e alcançar misericórdia. Porque o joio, com a influência do trigo, mas ele pode, pelo menos, alcançar a misericórdia do Senhor para ser uma nova semente, ser trigo. Muitos dizem que quem é trigo, quem é joio. Não tem como o joio se converter. Eu digo que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Recentemente, um pastor aí muito conhecido chegou a dizer que as igrejas todas são tudo joio. Tem mais joio no meio da irmandade. Tem mais virgens insensatas, loucas no meio da irmandade. E aí ele está sendo contra até a própria palavra de Deus, que diz que é 50%, que é 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Está dizendo que muitos são chamados, poucos escolhidos. E diz que há trigo, mas há joio, e não especifica em estatística, em porcentagem, qual será os números de um lado ou de outro. Então isso também é uma heresia. Pregadores se valendo de mensagens conhecidas da Bíblia para criar uma teoria, para criar celemas, polêmicas, para ter fama. Não existe isso. A Bíblia aqui não é clara. O fato é que existe trigo e existe joio. E um joio pode fazer mal a vários trigos, né? Então por isso muita cautela. Bem como um trigo bem estruturado, bem sábio, acaba exatamente não se corrompendo com o joio, vencendo, entre aspas. Versículo 30: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então tem que caminhar ambos juntos. Aí está a resposta: o bom e o mal vão caminhando juntos. Deus não faz acepção de pessoas, faz chover e o sol brilhar na casa, tanto dos bons como dos maus, quanto dos injustos e justos. Para ver, o justo não se ensoberbece. Ah, eu sou justo, tenho Deus, eu tenho todas as bênçãos de Deus. Você não tem, porque você não é justo. E para provar para o injusto que Deus é misericórdia, que é necessário ele reconhecer essa misericórdia e se chegar a Cristo, pois ele não é merecedor de nada daquilo e ele está recebendo. Do mesmo modo serve, é aplicado aqui para a parábola do trigo e do joio. Para o trigo não se vangloriar, Deus permite o inimigo lançar o joio, assim como permitiu o inimigo tocar na vida de Jó, para provar de fato quem é o servo de Deus, ou era o servo de Deus. E nos dias atuais é a mesma coisa, para provar quem é a serva de Deus, o servo de Deus. Então o joio existe. E para provar para o joio que Deus é misericórdia, que ele permite o joio estar no meio do trigo, podendo assim ser um trigo, por que não? Então veja, tudo tem uma lógica. Agora, não havendo esse arrependimento, continuando a mesma procedência, continuando o mesmo produto, trigo, joio,
a mesma semente, a mesma planta, aí tem que haver a separação, porque é que nem água e óleo, não se misturam de fato. Pelo menos, não para Deus, para o homem pode se misturar, né? E o versículo 30 diz então: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai em molhos, em potes, em vasilhas, vamos colocar assim, para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro, no meu reino. Aqui a seita representa a vinda de Cristo, o tribunal de Cristo, o arrebatamento, em que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para a sua glória e com um corpo mudado, incorruptível. Os que estiverem vivos vão ser arrebatados, também com seu corpo modificado para incorruptível. Já os que estiverem mortos e estiverem vivos no mal, os mortos ressuscitarão para sua própria vergonha, e os que estiverem vivos vão sofrer as consequências. Então, aqui Jesus está querendo dizer que é para deixar para aquele dia do fim de todas as coisas, onde ele dirá aos ceifeiros, que são seus anjos, ele deu poder: colhei primeiro o joio, separai o joio para queimar, para lançar no lago de fogo, e o trigo que realmente tem valor, que serve para fazer o pão, ajuntai aqui no meu celeiro, aqui no meu céu, porque eles fazem parte da padaria de Deus, porque eles fazem parte do pão vivo que desceu dos céus. Jesus nasceu em Belém. A palavra Belém quer dizer casa de pão. E quem segue a Jesus é trigo, simbolicamente. Porque se Jesus é o pão vivo, nós somos o trigo que vai dando forma ao pão, que é Jesus, bem como nós somos os membros que formam o corpo de Cristo. Assim, simbologicamente, tipologicamente, alegoricamente, nós somos. Por isso que nós não podemos ser de maneira alguma joio, porque joio não faz o pão. Joio não forma o pão vivo que desceu dos céus. E sim forma mato, erva daninha, matagal, coisa que não presta. E quem é o coisa que não presta é quem? Satanás. Então sejamos trigo. A palavra joio ainda ela pode simbolizar cisânia. Cisânia que pode simbolizar, aliás, significar discórdia. E quem é o pai da mentira? E quem é homicida desde o princípio? Quem é o adversário que ama possivelmente a discórdia? Satanás. Por isso que nós não podemos ser joio. Porque o joio é discórdia, é cisânia, coisa que não presta. Isso representa o maligno. E Deus representa o pão que nos alimenta, que é a sua palavra. Veja que nós temos valia, temos algum valor diferente do joio. Então pensamos nesse sentido. Quando semeamos contenda entre os irmãos, nós estamos sendo o joio, a cisânia. Tomemos muito cuidado. Quando nós criamos problemas onde não existem, estamos sendo o joio. Tomemos cuidado. Agora eu quero falar um pouquinho
para encerrar, acerca do joio e do trigo no campo de fato, das plantas. O trigo muda de cor, assume tom amarelado até chegar à palha, enquanto o joio permanece no seu verde sumo, com rajas mais claras, como sempre foi. O trigo forma-se em pendão, elevando-se altivo, apontando para o céu, enquanto o joio se esparrama desfigurado, perdendo totalmente a sua forma da sua aparência inicial. A raiz do trigo, embora também seja da família das gramíneas, cresce para baixo, mas com pouca profundidade, facilitando a sua colheita. O joio, por sua vez, se alastra sorrateiro, se imiscuindo entre as raízes alheias. Por fim, quando vêm os frutos, mais destaque-se das diferenças. O trigo explode de dentro para fora, em belos cachos de sementes, todas postadas em incrível ordem, formando um belo pendão, tornando agradabilíssimo aos olhos o seu espetáculo, tremulando ao vento ao longo de um vasto campo. O joio, ao contrário, produz umas bolotas enrugadas, que de imprestáveis que são, caem dos seus ramos até mesmo antes de amadurecer. A ciência biológica até hoje não conseguiu definir qual o valor e utilidade dessa planta. O trigo sim é a base mais importante, alimento de todos os tempos, em todas as culturas, o pão, aquele que é o pão da vida, portanto, que eu já falei, Jesus de Nazaré. Diz que enquanto vivermos o tempo da oportunidade da graça, o joio estará no meio do trigo, parecendo que nem o trigo, né? Tendo alguma semelhança, mas não sendo. E mais, não compete a nós arrancá-lo, isso é verdade, pois isso fazendo podemos arrancar junto o trigo. A mistura é inevitável, afinal são da mesma família, as semelhanças acabam confundindo e enganando a muitos, e muitos danos são manifestos. Muitos trigos são penalizados por causa do joio. Somente quando os frutos se revelam é que tudo se explica. É aí que se sabe quem é quem. Pelos seus frutos os conhecereis. Há muita gente parecida, exatamente, no seio da igreja, que tem a aparência, a linguagem de crente, que tem aquela piedade, que tem realmente tudo para ser cristã, mas as suas obras o condenam. Na hora de ver quem é quem, fazer o tira-teima, aí se vê de fato quem é cristão, quem não é. Veja, o joio e o trigo são semelhantes, são da mesma família. Só que quando eles apontam para o fruto é que se vê a diferença. Eu posso citar aqui a passagem de Abraão e de seu sobrinho Ló. Ló atentou para as campinas verdejantes do campo, que eram bonitas, simbolizando inclusive nesse aspecto o joio, por conta da falta de fé. Já Abraão tinha uma visão espiritual diferente, não reclamou de nada por ter escolhido outra banda que não era tão assim aparentemente próspera, mas prosperou, porque ele de fato tinha a promessa de Deus, era o joio, era o trigo. Já Ló, seu joio, por querer se aparecer, por querer achar que aquilo que aparece aos seus olhos é a coisa boa, mas não é, se arrebentou. Perdeu sua mulher, que virou estátua de sal. Teve que sair de Sodoma e Gomorra, porque senão seria morto. Suas filhas quase foram estrupadas. Promíscuos que existiam na época. Essa foi uma das
justificativas porque Deus então destruiu com Sodoma e Gomorra. E ainda suas filhas acabaram embebedando para ter filhos com ele, para dar descendência, já que ele tinha perdido a sua mulher. Então houve uma série de consequências. E assim, é para aquele, para aquela que não tem uma visão de Deus, uma visão de trigo, que não é o trigo, que é o joio, que é só se aparecer, está nos holofotes, mas não tem constância, não tem firmeza, não permanece, porque o que usa de engano na casa do Senhor não permanece. E não compete a nós, de fato, interferirmos em nada, mas sim a Deus. Compete sim nós orarmos a Ele, compete sim nós de maneira sábia falar alguma coisa, para que as pessoas não se precipitem e não percam a bênção, a salvação. Agora, arrancar, agora destruir, não tem como. Tanto na família consanguínea, quanto na família espiritual, em qualquer outra sociedade familiar, né, ou sociedade, ou grupo social, nós temos que ser bem equilibrados. Ok? Que Deus os abençoe. Até a próxima.